3, 2, 1, go! Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, temos buscado estar alinhados com os nossos ponteiros, os ponteiros da nossa vida, apontando para Deus, buscando a vontade de Deus, alinhados com as Escrituras, alinhados com a Palavra de Deus. E nesta série de programas estamos conversando sobre os fundamentos da nossa fé, sobre o credo apostólico. E o primeiro ponto do nosso credo, a primeira confissão de fé que nós temos é a respeito do Criador, Deus, o Criador dos céus e da terra. Sim, e este é o tema do nosso programa de hoje, crer em Deus como Criador dos céus e da terra. Você crê? Isto aí é base para a nossa fé. É base para uma vida frutífera, uma vida bem fundamentada, uma vida equilibrada, uma vida feliz. Vamos conversar sobre isso, o porquê. Então, não saia daí. Deixe o Espírito Santo falar ao seu coração, pois o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. A palavra nos mostra que Deus criou todas as coisas. E a base da nossa fé está nisso. Nós cremos que Deus é o Criador dos céus e da terra. Dos céus e da terra. De todo o universo, com todas as suas galáxias, com toda a sua imensidão. E aqui dentro do nosso sistema solar, crermos que Deus é o Criador da Terra, esse planeta no qual nós vivemos, onde estamos inseridos, onde há uma exuberância de vida, de formosura, de maravilhas da natureza que nos apontam para um Criador sábio, capaz, inteligentíssimo para criar, para estabelecer leis e para formar uma natureza tão equilibrada como nós temos aqui no nosso planeta. A criação do mundo foi feita pelo Deus triuno. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2. Nós lemos assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Bem, aqui nós vemos a primeira palavrinha, no princípio. No princípio já sugere para a gente a criação do tempo. Do tempo. Não havia tempo. O que para nós é o tempo? Quando nós falamos que idade você tem, eu tenho tantos anos. Tantos anos, o que é um ano? Um ano são 365 dias, ou 366 no ano bissexto, isso no calendário solar. Um ano é a nossa trajetória, a trajetória do nosso planeta em volta do Sol, formando as 4 estações do ano. Quanto mais próxima do Sol ou mais distante, mais próximo nós temos o verão. Depois nós temos a primavera, verão, depois outono e bem distante do sol, o inverno. Então essas 4 estações do ano, se ciclicamente passando, nós vamos ter um ano. E os dias? Como são os dias da nossa vida? Os dias são um movimento de rotação da Terra em torno do seu próprio eixo, arredondando 24 horas. 24 horas por dia, cada dia com 24 horas. As horas divididas nos minutos, os minutos nos segundos, e assim aí está o tempo sendo computado, o tempo sendo contado
para nós aqui na Terra, para nós aqui. Esse é o tempo. Estamos dentro de um contexto que nos mostra a rotação da Terra e a translação da Terra. No princípio, o que significa no princípio? Muito antes de qualquer coisa existir. Muito antes de existir o primeiro átomo, o átomo de hidrogênio, antes de existir qualquer átomo, no princípio, Deus. Deus. A Bíblia nos dá a resposta para a nossa origem. A Bíblia nos mostra que, antes de tudo, Deus. Deus sempre existiu. Até mesmo o conceito de sempre e nunca, nós precisamos de ter o tempo. O tempo foi criado por Deus. Como a gente iria entender Deus sempre existiu se a gente não tivesse um entendimento de tempo? Ou nunca, sempre, Deus é eterno. A própria eternidade nos tem de trazer um entendimento de tempo. Então, aqui na criação, nós vemos que no princípio, Deus. Antes de todas as coisas, antes de qualquer coisa ser criada, seja no mundo invisível ou lá nos céus, os seres angelicais, anjos, arcanjos, serafins, querubins, os seres criados que nós não vemos ou que estão numa outra dimensão. Antes disso, Deus. Antes da criação aqui da terra, do sol, da lua, das estrelas, Deus. Deus. Deus sempre existiu. E nós sabemos que as teorias têm sido formuladas pelo homem para descobrir a nossa origem. De onde nós viemos? Como estamos aqui? Por que estamos aqui? Para onde nós vamos? Qual o propósito da vida aqui? São as perguntas básicas da vida humana para podermos ter uma vida equilibrada, saudável, feliz. Nós precisamos ter estas respostas. E essas respostas só encontramos nas Escrituras. Encontramos em Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Criou com propósito. Depois de criar todas as coisas, quando tudo estava prontinho, Ele fez o homem. Depois de fazer o homem, fez também a mulher. O propósito de Deus, nos fazer macho e fêmea, formar a família e dar ao homem o domínio sobre esse planeta, o domínio sobre as obras da criação dele aqui no planeta Terra. Deus capacitou o homem de inteligência, de capacidade. Nós vamos ver que desde o início, o homem não era uga-buga, o homem da caverna, que não sabia nem falar, não sabia se expressar, era um topeirão. Não, o homem foi feito capaz, inteligente, capaz de compreender o mundo ao seu redor e capaz de dominar sobre ele. Capaz de dar nome a todos os animais segundo as suas espécies. Assim Deus fez o homem. No princípio, Deus. Ele é o Criador. Se você não crê que Deus é o Criador de todas as coisas, você vai crer que tudo aconteceu por acaso? Você vai acreditar que nós estamos aqui fruto de ETs que vieram, seres extraterrestres que vieram plantar a vida aqui? E de onde vieram estes seres extraterrestres? De onde vieram outros universos? Porque hoje aí, na teoria da evolução, eles já estão pensando em multiverso, em vários universos em que o nosso deu certo. Deu tão certo que deu a Terra e a vida aqui. Mas nós vamos sempre chegar à pergunta: e de onde vieram estes outros universos? E de onde vieram? Deus é eterno. Deus é autoexistente.
nós só temos um pouquinho do entendimento de eternidade por causa do tempo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Nós vamos ver aqui que no texto nós temos a Trindade, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos ver aqui o Espírito Santo na criação, a origem da vida. A ciência hoje está buscando de onde veio a vida. Bom, se as reações químicas foram acontecendo aleatoriamente para ir formando uma bactéria, um vírus ou seres unicelulares para depois pluricelulares, se foi acontecendo tudo ao acaso, de onde veio a vida? De onde foi soprada a vida? Qual é a origem da vida? Porque matéria inanimada não produz vida. Uma das leis da biologia é a lei da biogênese. Vida gera vida. Então, nós vamos ver que um pássaro vai gerar outro pássaro, um ser humano vai gerar outro ser humano, um cavalo vai gerar outro da sua espécie, um potrinho ou uma potrinha. Assim vai ser. Vida gera vida. E de onde veio a vida? A Escritura nos mostra que a vida veio do Senhor. O Espírito de Deus, esse Espírito, a palavra significa vento ou fôlego. Ruach é Espírito. Ele é a vida. Nós vamos ver o Espírito Santo na criação e a origem da vida. No Salmo 104, dos versículos 24 ao 31, nós lemos o seguinte: que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. Eis um mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes, por ele transitam os navios, e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti, que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. A própria palavra de Deus nos fala o quanto Deus se alegra na criação, o quanto Deus se satisfaz naquilo que Ele fez. Cada coisa que Deus ia fazendo, Ele punha o seu selo de qualidade dizendo: é bom. Viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era muito bom. Há uma alegria tão grande quando nós, à semelhança de Deus, também fazemos algo, criamos algo, não do nada, porque não somos criadores, mas nós tomamos o que temos aqui na natureza e construímos. Seja uma cidade, seja uma ponte, seja um navio, seja um avião, e olhamos e dizemos: é bom, o controle de qualidade, que coisa linda. Hoje, o desenvolvimento da tecnologia pela inteligência humana. Se nós, seres humanos, estamos vendo e criando e fazendo as coisas com a nossa inteligência, como não crer que todas essas coisas maravilhosas que estão na natureza não tiveram uma mente criativa? Claro que sim. Nós, seres humanos, olhamos para a natureza para imitar a sabedoria de quem criou. Nós olhamos para o morcego e criamos o radar, porque o morcego, de olhos vendados, cego, ele não tromba, ele não bate em grades por causa do som que ele emite e do som que ele interpreta, voltando como um radar nas suas orelhas. E o homem imita os peixes
para fazer um submarino. O homem imita e busca as leis da aerodinâmica das aves para fazer o avião bem semelhante, com asas, com rabo, com os pneus para o pouso. O homem olha a riqueza da vida, a exuberância da sabedoria na natureza. Mas é importante saber que tudo que os nossos olhos contemplam teve um autor. O autor, o sábio Senhor. Deus planejou, Deus fez, Deus criou e nos criou. Criou a mim, criou a você. E quando nós entendemos que fomos criados por Deus e iremos para Deus, a vida tem sentido. Entendemos que estamos aqui, seja 50 anos, seja 60, seja 20, sejam 13 anos, o tempo que for que o ser humano tiver aqui, é para poder conhecer o seu Criador, ter um relacionamento com o seu Criador como pai e filhos. Nós, sendo filhos deste Pai maravilhoso, que nos ensinou a orar, Pai nosso que estás nos céus. O ser humano só pode ser feliz quando ele conhece Deus, quando ele tem um relacionamento com Deus, quando ele enxerga Deus nas obras criadas, quando ele entende que Deus nos fez para o louvor da sua glória e que Deus fez tudo para que fôssemos felizes. Quando o homem pecou, quando o homem falhou, quando o homem pisou na bola ou errou, quando o homem merecia a morte por ter desobedecido a Deus, Deus mesmo enviou o seu próprio Filho, aquele que é o Verbo de Deus, para se fazer homem, para se tornar como um de nós e vir aqui e dar a sua vida por nós. Esse é o nosso Deus. Quando nós entendemos a vida e conhecemos Deus através das Escrituras, então nós experimentamos uma vida realmente feliz. Mas as pessoas que estão tateando nem sabem que foram criados. Não têm a sua própria identidade. E hoje é um absurdo a gente pensar isso. Mas tem gente que acha que ele é um cachorro, que é uma árvore, que é um animal qualquer, é um gato, é um felino. É só não pensar que é um pássaro e querer voar do 20º andar do seu prédio, porque não é o que nós achamos. E o inimigo, ele traz para as pessoas as suas mentiras. Se você não crê em Deus, você crê em mentira. Se você não tem a palavra de Deus como a verdade absoluta, você vai acreditar em mentiras. Mentiras. E as mentiras enganam e levam para a condenação. Portanto, crer em Deus como nosso Criador é a base de toda a fé, é a base para uma vida feliz, é a base para compreender a nossa própria identidade, quem nós somos. Hoje é estranho pensarmos que jovens na universidade são contra a vida, apoiando leis que falam do aborto. Pode abortar. O feto, o embrião é apenas um montinho de células. Como assim? A partir do momento daquele encontro das duas células, uma vida se inicia, uma personalidade se inicia, cromossomos ali vão sendo, células vão se multiplicando. A definição de um ser humano, a definição de uma pessoa. Mas a loucura dos pensamentos humanos, dizendo que nós somos obra do acaso, nós somos fruto do Big Bang. Ao acaso, bilhões e bilhões de anos se formou tudo que existe. Além de ser loucura pensar isso, porque eu não penso que essa cadeira onde eu estou assentada apareceu. A madeira se cortou sozinha e se juntaram os pedaços e o tecido foi formando sozinho. Se eu não acredito que isso aqui surgiu sozinho, uma simples cadeira
Como eu vou acreditar num lindo pássaro, numa árvore, no fruto, no ser humano, ao acaso? Precisa ser muito estúpido para pensar isso. E a palavra de Deus nos mostra que a sabedoria humana é loucura. É loucura. E as pessoas ficam tão loucas que elas nem sabem quem são, porque não creem no Criador, porque não creem no propósito da criação. Então, a vida perde o valor. Vai para a droga, para a prostituição, se corta, e se mata e não aceita a sua definição nas suas células, com os cromossomos XX como mulher ou XY como homem. Então é confusão. E nós vamos ver que o Espírito Santo aqui, ele trouxe a vida, a origem da vida é Deus. Esta é a resposta, Deus. Nós vimos ali no Salmo 104 como o Espírito Santo traz a vida. E nós vamos ver também que Jesus está ali na criação. Vamos ver Jesus e a criação de todas as coisas em Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 17. Lemos assim: Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Que coisa linda! O apóstolo Paulo está escrevendo esta carta aos irmãos em Colossos, aos Colossenses, a primeira carta aos Colossenses, a carta aos Colossenses, ele está escrevendo dizendo quem é Jesus. Quem é Jesus? Eles estavam pensando em anjos, em uma hierarquia angelical, ou eles estavam pensando ou filosofando a respeito de Deus. E Paulo traz nesta carta a clareza quem é Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Você quer conhecer Deus? Pegue o Evangelho de João e leia 1, 2, 3, 4, 10, 20 vezes. Ali você vai conhecer Jesus. Quem é Jesus? O que Jesus fez, o que Jesus falou, você vai ver Deus. Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê Jesus, vê Deus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é o primogênito, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Nós vamos ver isto mesmo. O Espírito Santo dando vida, mas Jesus é o Verbo de Deus, é a palavra de Deus. E Deus criou tudo com a palavra. Ele diz, haja luz e houve luz. Deus disse, haja separação entre as águas, acima do firmamento e abaixo, e houve separação. Deus disse, haja, haja. E as coisas foram acontecendo pelo poder da palavra de Deus. Jesus é a palavra. Jesus é o Verbo eterno de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados ou potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Jesus é o Criador. Jesus é o Verbo de Deus. Jesus é adorado nos céus. Nós vamos ver isso no Apocalipse. Adorado pelos anjos, adorado por toda a criação, por toda a hierarquia angelical, porque ele é Criador. Quando Jesus morre ali na cruz, a Bíblia nos diz que de meio-dia, a hora que pregaram Jesus,
até às 3 da tarde, a hora que ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tombou a cabeça. De meio-dia até às 3 da tarde, houve trevas sobre a terra. Tudo escureceu. Um eclipse, ou seja, houve trevas, houve terremoto. A natureza sentia o seu Criador ali naquela cruz. A natureza sentia o que estava acontecendo ali. Houve um toque na natureza, porque o Criador estava entregando a sua vida. O Filho de Deus estava se dando por nós. Isto é tremendamente grande e maravilhoso. E você? Onde está Jesus em sua vida? Quem é Jesus para você? Será que você é dos que creem que tudo foi obra do acaso e a vida não tem valor? Ou você entende que fomos criados e que Jesus deu sua vida por nós? Vamos orar? Feche seus olhos, curve sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados. Lava-me, perdoa-me, limpa-me de todo pecado. Dá-me um coração puro na Tua presença. Eu me entrego a Ti, Senhor, para ser inteiramente Teu. Ensina-me os Teus caminhos, ensina-me a Tua vontade, ensina-me a Te buscar, a viver para a Tua glória. Eu quero ser Teu todos os dias da minha vida. Eu me entrego a Ti, hoje e para sempre. A minha vida é Tua. Amém, amém e amém. É isso. É crer no Senhor. Ele é o Criador, mas Ele é o Pai. É o amigo, é o Senhor. Viva na presença dEle e seja feliz. Que Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a Palavra de Deus. Até lá!